Quando historiadores relatam o ano 1835 em Nova York, seu foco inevitavelmente recai sobre a catástrofe acima do solo. O grande incêndio, que devastou a Baixa Manhattan, os 700 edifícios consumidos numa única noite de dezembro, o distrito financeiro reduzido a cinza congelada, o coração da cidade destruído em temperaturas tão frias que a água virava gelo antes de alcançar as chamas. Mas a narrativa autêntica, aquela conspicuamente ausente dos relatos jornalísticos e ainda oculta nas sombras arquivísticas, originou-se abaixo das ruas. Começou com uma operação direta de remoção de destroços. Engenheiros receberam diretrizes para escavar o distrito queimado, estabilizar fundações através de 17 quarteirões urbanos e determinar se a terra carbonizada poderia sustentar o peso de um centro comercial reconstruído. Enquanto a nação observava os comerciantes nova-iorquinos salvarem o que restava da capital financeira americana, o objetivo era puramente prático: limpar os escombros, inspecionar o substrato e preparar o terreno para a reconstrução. Mas no instante em que trabalhadores começaram a penetrar através dos porões carbonizados, algo totalmente inesperado ocorreu. Eles romperam em câmaras que permaneceram seladas por gerações. Abaixo das casas comerciais, em profundidades muito superiores ao alcance de qualquer porão documentado, as equipes descobriram salas e aparatos que não correspondiam a nenhum registro predial. Sua configuração era desconcertante, sua função desafiava explicação, e as máquinas não guardavam semelhança com nada nas enciclopédias mecânicas daquela época, nem mesmo ecoavam a engenharia industrial britânica como convencionalmente compreendida. Essa informação nunca surgiu em relatórios públicos de reconstrução. Não apareceu nos jornais que cronificavam a notável recuperação de Nova York. Contudo, na documentação confidencial daquele período, uma frase particular manifesta-se repetidamente: aparato imprevisto, profundidade sem precedentes, origem indeterminada. A explicação autorizada posteriormente comprimiria tudo isso em mecanismos antiquados de bombeamento, equipamento abandonado de oficina ou simplesmente destroços mal identificados do incêndio. Nada excepcional, nada merecendo escrutínio. Mas as fotografias de salvamento daquele inverno, aquelas processadas em escritórios escurecidos enquanto Nova York se reconstruía com velocidade espantosa, revelam algo contraditório. Revelam trabalhadores posicionados ao lado de invólucros metálicos esculpidos com precisão muito superior à capacidade de qualquer fundição daquela era. Montagens ajustadas tão perfeitamente que, mesmo através da iluminação inadequada da fotografia de 1835, nenhuma junção é discernível. Mecanismos e turbinas que não guardam semelhança com nenhuma fabricação americana reconhecida, mas algo mais antigo, mais intrincado, mais proposital. E quanto mais fundo escavavam, mais os estratos deixavam de se assemelhar à cronologia industrial como a compreendemos, e crescentemente pareciam tecnologia que havia sido enterrada, obscurecida e deliberadamente expurgada da memória. Inicialmente, as equipes de recuperação tentaram categorizar tudo da maneira mais elementar concebível: equipamento hidráulico obsoleto, remanescentes manufatureiros desertos, refúgio de oficinas pré-conflagração. Mas conforme documentação acumulava e maquinário adicional era descoberto, as contradições proliferavam. Porque certos mecanismos eram construídos com especificações muito mais exatas do que qualquer instalação mecânica do período poderia realizar. Por que componentes particulares eram confeccionados em configurações padronizadas como se produzidos em massa, ao invés de forjados individualmente? Por que determinados sistemas se estendiam em câmaras muito além do perímetro de qualquer estrutura documentada? E a investigação que perturbava até os engenheiros mais experientes? Por que essas máquinas eram tão notavelmente avançadas? Nova York, em 1835, estava atravessando rápida industrialização. Contudo, o maquinário sob porções do distrito incinerado parecia projetado para aplicações que nenhum engenheiro contemporâneo conseguia identificar. Equipes de recuperação discretamente reconheciam entre si
que a sofisticação e exatidão não se alinhavam com nenhum fabricante conhecido. E embora nenhum deles empregasse terminologia como tecnologia desaparecida, estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Alguém havia construído essas máquinas anteriormente, não implementos rudimentares, não motores primitivos, sistemas de geração de energia. Conforme os registros expandiam, também expandia o silenciamento. Relatórios tornaram-se mais abreviados. Descrições tornaram-se indefinidas. Fotografias cessaram de capturar as perspectivas mais abrangentes das descobertas. E então as zonas de escavação foram parcialmente reaterradas no início de 1836, cobertas onde necessário para novas fundações, e muito do que havia sido exposto retornou à obscuridade. Apenas fragmentos persistem. Documentação, um punhado de fotografias e os testemunhos subjugados de arquivistas que examinaram os arquivos antes de alguns desaparecerem inteiramente. Mas mesmo do que persiste, uma configuração torna-se visível. Maquinário excessivamente preciso para qualquer fabricante reconhecido, componentes excessivamente avançados para a cronologia aceita, metodologias de engenharia que parecem herdadas ao invés de inovadas, tecnologia que parece pertencer a uma época inteiramente diferente de construção. E aqui é onde pesquisadores contemporâneos começam a formular questões que as equipes de 1835 mal podiam articular. Nova York foi construída acima de um complexo energético esquecido. Engenheiros anteriores estavam reaproveitando maquinário que não compreendiam completamente. E por que numerosos aspectos da recuperação permaneceram indocumentados, selados ou simplesmente erradicados dos registros? Quando as equipes de recuperação avançaram além dos estratos iniciais reconhecíveis sob o distrito queimado, as expectativas eram elementares. Acreditavam que encontrariam níveis de porão, talvez alguns condutos utilitários antiquados e resíduos dispersos de construção pré-incêndio. Nada incomum, nada extraordinário. Mas em semanas, essa presunção despedaçou-se porque, ao invés de uma sequência ordenada de andares de porão, as equipes revelaram uma sucessão de estratos tecnológicos que não se comportavam como infraestrutura de uma cidade convencional deveria comportar-se. A anomalia inicial foi interconexão. Cada camada, porão conhecido, subporões desconhecidos e tudo que existia abaixo, parecia aderir a sistemas idênticos de distribuição energética, configurações idênticas de condutos, princípios idênticos de engenharia. Eras diferentes não deveriam exibir isso. Construtores diferentes, propósitos diferentes, décadas diferentes, não constroem a integração perfeita com sistemas de gerações anteriores. Contudo, sob Nova York, construíam. Condutos de um período conectavam-se diretamente a condutos enterrados metros abaixo deles. Redes de distribuição energética mantinham a mesma trajetória, mesmo quando separadas pelo que parecia ser ciclos inteiros de construção. Era como se cada grupo que alguma vez construiu neste terreno estivesse conectando-se a uma infraestrutura original, uma que não mais existia em nenhum arquivo de engenharia. Conforme os trabalhadores escavavam mais fundo, os estratos tornavam-se mais peculiares. Abaixo do porão e fundações antecipados, começaram a encontrar maquinário que não se assemelhava a nada como equipamento contemporâneo. Invólucros substancialmente maiores, tolerâncias consideravelmente mais apertadas, configurações que pareciam excessivamente matematicamente precisas para qualquer coisa na cronologia documentada de Nova York. Certos mecanismos pareciam quase superengenheirados, montagens rotativas com equilíbrio perfeito, confeccionadas com precisão que não correspondia às fábricas grosseiras daquele período. E então chegou a descoberta que confundiu até os membros mais conservadores das equipes de engenharia, câmaras cristalinas. Não salas ordinárias de armazenamento ou espaços utilitários, mas câmaras geométricas revestidas com materiais que pareciam conduzir energia. Superfícies metálicas exibindo sinais de atividade eletromagnética sustentada, salas inferiores com o que pareciam ser sistemas de amplificação por ressonância, invólucros com formações cristalinas
que apenas fazem sentido lógico para maquinário gerando energia através de meios além de vapor ou água. Contudo, não existe documentação histórica de Nova York alguma vez possuindo tal geração energética antes do incêndio. Nenhum registro exibindo processos industriais requerendo esta variedade de gestão energética. Nada que esclareça por que seções substanciais da infraestrutura mais profunda parecem como se tivessem outrora abrigado tecnologia muito além de qualquer sistema energético reconhecido do início do século XIX. Fotografias de recuperação capturadas em 1835 e 1836 demonstram isso inequivocamente. Trabalhadores posicionados ao lado de invólucros tão massivos que os homens parecem miniaturas em comparação. Componentes usinados tão precisamente que até hoje engenheiros elétricos examinam as imagens arquivísticas com descrença. Tolerâncias e montagens que se assemelham à geração energética contemporânea muito mais do que qualquer coisa atribuída à América dos anos 1830. Mas o detalhe mais perturbador não foi o que materializou-se nas fotografias. Foi o que não materializou-se nos arquivos. Os relatórios autorizados compostos nos meses seguintes ao incêndio mal referenciam essas características. Certos desenhos excluem as câmaras mais profundas inteiramente. Maquinário particular é condensado com terminologia imprecisa, como destroços ou equipamento anterior, embora as fotografias demonstrem que era muito mais intrincado do que isso. O silenciamento é difícil de ignorar, porque se essas descobertas mais profundas genuinamente pertencem a períodos históricos reconhecidos, por que não foram retratadas em detalhe? Por que os mecanismos incomuns não foram documentados abrangentemente? Por que as fotografias foram distribuídas através de coleções privadas, ao invés de reunidas num único relatório municipal? Até certos dos componentes levantavam uma indicação de alerta. Bordas excessivamente afiadas, superfícies excessivamente lisas, canais excessivamente uniformes, marcas que pareciam menos forjamento manual e mais usinagem de precisão. Usinagem que, segundo a cronologia convencional, não existia quando aqueles componentes foram supostamente manufaturados. Quanto mais fundo as equipes escavavam, mais difícil tornava-se incorporar essas descobertas na narrativa ordenada e linear do passado nova-iorquino. Porque camada por camada, o terreno sob o distrito financeiro começava a aparecer menos como uma sequência de fases construtivas e mais como um repositório de segredos enterrados. Um local construído, reconstruído e sepultado múltiplas vezes, contudo perpetuamente conectando-se à mesma infraestrutura enigmática. E isso nos conduz ao ponto de virada mais significativo na descoberta completa. Infraestrutura que não correspondia a período algum. Um sistema que não combinava com engenharia americana, não combinava com design europeu, não combinava com civilização reconhecida alguma. Algo deslocado. Algo anacrônico. Quando as equipes de recuperação pressionaram mais fundo no terreno sob o distrito incinerado, as descobertas cessaram de se assemelhar a qualquer coisa pertencente a uma cronologia industrial ordenada e estruturada. O que começaram a descobrir foram sistemas que não combinavam com engenharia americana, não combinavam com design europeu e nem mesmo combinavam entre si em qualquer sentido tradicional. Ao invés, formavam uma linguagem tecnológica em comum, uma que parecia originar-se de múltiplas eras, contudo permanecia de alguma forma unificada, integrada e impossivelmente exata. O choque inicial chegou com as próprias câmaras. Estas não eram porões grosseiros de armazenamento ou passagens utilitárias estreitas. Eram espaços geometricamente perfeitos, salas moldadas com dimensões exatas, arcadas que mantinham sua curvatura perfeitamente, e estruturas metálicas dispostas com coerência, quase como remanescentes de uma instalação mestra que não mais existe em arquivo algum. Certas câmaras estavam completamente seladas, empacotadas com aterro tão concentrado que trabalhadores pensaram ter encontrado rocha-mãe. Mas uma vez abertas, revelaram interiores que pareciam intocados desde o momento em que foram fechados. Paredes refinadas, metal ajustado
e maquinário que gerava mais mistérios do que soluções. E então chegou a característica que ainda confunde pesquisadores hoje: os núcleos energéticos esféricos. Oficialmente, foram subsequentemente rotulados como equipamento antiquado de cisterna ou aparato abandonado de caldeira. Mas nada neles corresponde a armazenamento típico de água ou geração de vapor. Eram excessivamente simétricos, excessivamente precisamente usinados e excessivamente perfeitamente selados, como se fossem projetados, com implementos capazes de manter tolerâncias que associamos com manufatura contemporânea. Certos núcleos eram substanciais o suficiente para diversos homens ocuparem internamente. Outros continham mecanismos internos que pareciam projetados para rotação a velocidades tremendas. Trabalhadores de 1835 descreveram-nos em correspondência privada como recipientes engenheirados. Não tanques de armazenamento, mas contêineres com propósito energético, embora ninguém pudesse especificar qual seria esse propósito. As superfícies dessas esferas exibiam características peculiares: padrões cristalinos embutidos no metal, gravações geométricas que pareciam canalizar energia e materiais que metalurgistas dos anos 1830 não conseguiam classificar. Outra anomalia materializou-se nas próprias redes de distribuição energética. Estas não eram meramente fios ou tubos descansando em pisos de câmaras. Muitos estavam integrados nas próprias paredes, posicionados em ângulos que não faziam sentido convencional, embutidos em alvenaria que claramente antecedia qualquer sistema elétrico que Nova York oficialmente possuía. Eram confeccionados com canais-guia, condutos que não faziam sentido para a energia a vapor ou hidráulica, mas sentido absoluto para algo que conduzia energia através de ressonância ou princípios eletromagnéticos. Gerava uma perspectiva desconfortável. Os edifícios acima do solo talvez não repousem meramente sobre fundações naturais. Podem sentar-se sobre algo consideravelmente maior, um sistema de geração energética cuja função nunca foi registrada, nunca ensinada e nunca esclarecida na história autorizada da cidade. Quanto mais longe os trabalhadores investigavam, mais peculiares as descobertas tornavam-se. Componentes metálicos materializavam-se com limites perfeitamente retos. Certas superfícies eram polidas lisas, quase acabamento espelhado. Outras exibiam linhas cortadas com precisão tão limpas que maquinistas contemporâneos ainda debatem sobre quais implementos poderiam tê-las produzido. Mas a descoberta que gerou mais confusão foi a composição material de componentes particulares. Certas peças eram manufaturadas de ligas que metalurgistas de 1835 não conseguiam identificar. Outras exibiam estruturas cristalinas que apenas se desenvolvem sob condições muito além de qualquer forja ou fundição daquela era. Alguns materiais pareciam responder a campos magnéticos de formas que não deveriam ser possíveis com metais conhecidos do período. A explicação autorizada fornecida posteriormente: depósitos minerais incomuns, ferro meteórico, formações minerais naturais. Mas isso não esclarece por que esses materiais manifestam-se em componentes usinados, não forma bruta, moldados, processados, manufaturados em peças mecânicas precisas. Essa variedade de metalurgia demanda temperaturas e técnicas muito além da capacidade do século XIX, muito além de qualquer coisa documentada na história industrial americana. Certas superfícies exibiam o que engenheiros modernos reconheceriam como marcação eletromagnética, padrões que apenas se formam quando energia de alta frequência atravessa materiais condutores repetidamente ao longo de períodos estendidos. Pouco após essas descobertas, algo peculiar começou a ocorrer. Câmaras foram reaterradas novamente, passagens foram obstruídas, seções profundas da zona de recuperação foram isoladas de escavação adicional. Parte disso foi formalmente rotulada como considerações de segurança necessárias para apoiar nova construção acima. Mas as determinações sobre quais câmaras aterrar primeiro e quais áreas enterrar permanentemente levantaram questões subjugadas entre observadores, porque os espaços que foram fechados imediatamente eram consistentemente aqueles que continham
o maquinário mais anômalo, os núcleos de precisão, os componentes de liga desconhecida, os sistemas energéticos integrados, as câmaras cristalinas que pareciam estender-se muito além da zona de escavação. Essas câmaras eram talvez a descoberta mais misteriosa de todas. Não eram espaços aleatórios de porão. Eram parte de uma configuração organizada, uma grade de espaços que parecia menos armazenamento e mais nós numa rede energética. Alinhados, medidos, planejados, como se outrora servissem uma função que não mais conseguimos identificar. E contudo, quase assim que foram descobertas, muitas foram seladas novamente. Suas entradas obstruídas, seu propósito inexplorado, sua existência discretamente removida de mapas subsequentes. Quando você examina as semanas finais da operação de recuperação de 1835, algo torna-se impossível desconsiderar. O projeto não concluiu. Foi interrompido. Não completado, não finalizado. Interrompido. Quanto mais fundo as equipes de recuperação iam, mais o tom de sua documentação transformava-se. Entradas iniciais eram confiantes, quase rotineiras, mas pela conclusão, a linguagem torna-se cautelosa, ambígua e estranhamente incompleta, como se alguém mais subitamente controlasse o que podia ser registrado. E aqui é onde o mistério definitivo começa, porque as câmaras finais que abriram sobre Nova York não eram ordinárias, não eram porão, não eram espaços utilitários, nem mesmo eram identificáveis como qualquer tipo reconhecido de infraestrutura. Eram algo inteiramente diferente. Múltiplos relatórios, os poucos que sobreviveram, retratavam um maquinário que subitamente mudava do familiar para o inexplicável. Invólucros com tolerâncias tão apertadas que você não conseguiria inserir papel entre os componentes. Montagens rotativas balanceadas com precisão que a América dos anos 1830 nunca deveria possuir. Plataformas construídas para suportar mecanismos muito mais pesados do que qualquer coisa documentada nas estruturas acima, e passagens que se estendiam além da zona de escavação, desaparecendo na escuridão sob a Nova York contemporânea. Mas aqui está o aspecto que sempre fica oculto. O maquinário mais avançado era o equipamento que foi reenterrado mais rapidamente. Trabalhadores descreveram aterrar câmaras inteiras de volta, selar entradas, empacotar terra em espaços que acabavam de ser descobertos. Não foi gradual, foi imediato. A explicação autorizada, preocupações estruturais, requisitos de segurança, prazos de construção. Mas se fosse exclusivamente sobre segurança, por que o equipamento mais sofisticado, mais precisamente engenheirado, foi selado primeiro? E por que os destroços, obviamente danificados, foram deixados expostos para documentação? Não faz sentido, lógico, a menos que aquelas descobertas mais profundas representassem uma variedade diferente de ameaça. Não física, histórica. Porque se a infraestrutura sob Nova York genuinamente demonstrava engenharia muito além da capacidade dos anos 1830, e se parte desse maquinário não combinava com fabricante conhecido algum, então a narrativa inteira aceita do desenvolvimento tecnológico americano começa a desintegrar-se. Imagine o que significaria se uma cidade contemporânea foi construída em cima de algo muito mais antigo. Algo avançado, algo engenheirado, algo que não construímos. Imagine o que significa se as fundações não eram meramente porão, mas tentativas deliberadas por construtores posteriores de ocultar ou reaproveitar tecnologia que não conseguiam esclarecer. E talvez seja por isso que as descobertas de 1835 foram discretamente reenterradas, não para salvaguardar os sítios, mas para salvaguardar a narrativa. As fotografias sobreviventes transmitem sua própria narrativa. Trabalhadores posicionados junto a invólucros que parecem quase contemporâneos, componentes que se assemelham à manufatura de precisão, sistemas excessivamente integrados para sua suposta idade. Estas não são as variedades de descobertas que historiadores preferem esclarecer. São as variedades que preferem não discutir absolutamente. E isso nos traz à investigação final. Uma investigação que arquivo algum, livro didático algum, publicação autorizada alguma jamais respondeu, abrangentemente, por que a evidência mais avançada,
O maquinário mais sofisticado, a tecnologia mais anômala foram selados novamente, porque quando você recua, a configuração torna-se aparente. O maquinário de precisão foi sepultado. As ligas desconhecidas foram sepultadas. Os sistemas energéticos integrados foram sepultados. As câmaras cristalinas foram sepultadas. Os núcleos energéticos esféricos foram sepultados. E até porções da documentação fotográfica desapareceram. Quase como se a operação de recuperação tivesse inadvertidamente revelado um capítulo da história que não deveria emergir. Um capítulo mais antigo que o grande incêndio, mais antigo que a cidade que reconhecemos, mais antigo que a narrativa que nos foi fornecida. E por um breve instante, em 1835, a Terra abriu-se apenas o suficiente para revelá-lo, mas ao invés de examiná-lo, fecharam-no novamente, selaram-no, aterraram-no, esqueceram-no ou fingiram. Porque se Nova York ergue-se sobre tecnologia construída por uma civilização que não mais reconhecemos, então a questão genuína não é o que foi descoberto em 1835. É o que mais jaz sob as cidades do mundo. Que outros incêndios, que outros desastres, que outras destruições convenientes limparam a superfície apenas o suficiente para alguém enterrar o que existia abaixo? As usinas energéticas etéreas de 1835 não eram meramente destroços de uma fábrica esquecida. Eram um vislumbre, um breve vislumbre acidental numa versão da história que nunca deveríamos testemunhar. E agora, esse vislumbre é sua pista, seu mapa, seu convite para questionar tudo o que pensamos compreender sobre como nosso mundo foi genuinamente construído. Porque se isto é o que sobreviveu sob uma cidade, imagine o que ainda zumbi na escuridão sob o restante. Algo deslocado, algo anacrônico. Isto conclui o documentário, mas nossa busca continua.